Olá, meus irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu trago mais uma palavra de reflexão para a vida de vocês e hoje eu quero falar mais uma vez sobre crescimento espiritual. Às vezes as pessoas se perguntam como elas poderão crescer espiritualmente, mas a Bíblia nos fornece para um cristão que quer viver uma vida espiritual abundante diante de Deus. Em primeiro lugar, vive uma vida de oração. A Bíblia diz que Jesus, ele tinha uma vida contínua de oração. Nos evangelhos vamos encontrar relatos de Jesus orando pelas madrugadas. Jesus também ensinando os seus discípulos como orar. Porque ninguém vive uma vida espiritual se não ter o hábito de orar continuamente. Ele também vai nos dizer lá no livro do profeta Daniel, orava 3 vezes ao dia. Isso nos mostra que era um hábito do profeta Daniel orar 3 vezes ao dia. Então isso nos mostra que um verdadeiro cristão, ele é alguém que ora, porque Jesus ele deu exemplo de oração e os profetas do Antigo Testamento também nos dá o exemplo de oração. Em segundo lugar, tenha o hábito de ler a palavra de Deus. Quando eu digo ter o hábito de ler a palavra de Deus, não é somente ler como se lê um jornal, uma revista. Não, é você ter intimidade com Deus. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, somos livres do engano dos homens, das heresias, e também a palavra de Deus ela é como um alimento, porque Jesus falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Segundo lugar, congregue, ou seja, tenha o hábito de se reunir com outras pessoas que professam a mesma fé em Cristo. E dessa forma você vai ter um crescimento abundante, porque ninguém consegue servir a Deus em casa. Foi por isso que a palavra nos diz lá em Hebreus 10, versículo 25, que nós não devemos deixar de congregar, mas sim estar constantemente congregando, porque no Antigo Testamento o povo de Deus se reunia. Israel era chamado de congregação, ou seja, a congregação de Israel. E no Novo Testamento nós vemos Jesus se reunindo no monte com seus discípulos, com as pessoas. Nós vemos Jesus também indo ao templo para ensinar, ou seja, se reunir. Nós vemos também exemplos de Jesus em casas de pessoas conhecidas, se reunindo onde ele ensinava a palavra de Deus. Em Atos dos Apóstolos, do capítulo 2 em diante, nós vemos também a igreja se reunindo. Então, a característica da igreja é que ela se reúne, porque quando você se reúne, há um crescimento espiritual, porque o Espírito Santo ele vai dar esse crescimento. Então, é muito bom que você se reúna com pessoas que têm a prática da igreja, porque a igreja ela não é um templo de pedra, mas ali é um local de reunião, onde a igreja se reúne. Então, é necessário que você venha se reunir. Você não pode ser um membro individualista, mas que você venha estar congregando no coletivo, para assim você ter amadurecimento espiritual na graça de Deus. Amém? Que Deus abençoe, em o nome de Jesus.